Beleza. Então, como eu falei, essa ferramenta ela está em nuvem, né, com alguns serviços, tem serviço de banco de dados, serviço de front, serviço de API para comunicação, para detecção de objetos, ou seja, tem um monte de coisa aqui envolvido, e em algum momento a gente precisa conversar com o pessoal da TI para trocar umas ideias de, do que a gente precisa fazer do nosso lado e o que eles precisam fazer do lado deles para um dia fazer essa migração mais tranquilamente. Então, vou entrar aqui com o usuário e senha, padrão aqui que a gente tem, certo? Que é o usuário principal. Embora que haja já uma definição, já foram cadastradas aqui pessoas, essas pessoas, bom, aqui sou eu. Então, como eu falei, Edmilson e demais, a gente tem um ambiente aqui para cadastro de pessoas, né, com login e senha. Essas pessoas, normalmente, elas, elas são pessoas que pertencem a departamentos, que pertencem a companhias. A ferramenta, ela tem essa versatilidade de não somente ser da CEMIG. Então, se futuramente a CEMIG tiver interesse em doar ou comercializar a ferramenta para outras companhias de energia, elas poderão fazer uso tranquilamente, porque ela já estaria preparada para ter essa hierarquia de companhias, né? Você tem um DS Civil da CEMIG, o DS Civil da CEMAR, o DS Civil da CELPA, assim por diante, né? A gente teria essa estrutura tranquila, tudo isso em nuvem. Bom, a parte que é mais interessante, que é o que vem dando mais trabalho aqui para a gente, é a questão das imagens, né? Então, a gente está se esforçando bastante, aqui é um exemplo, nós temos aqui um conjunto de 5 missões, exemplo, são missões de exemplo, então aqui houve uma missão chamada linha de distribuição número 1, que ela teve uma captura de 32 imagens. Quando você captura, claro, se você quiser acrescentar imagens sem nenhum problema, a qualquer momento você pode acrescentar as imagens, a ideia é que você, uma vez que vai a campo, traz o drone com o cartão lá cheio de imagens, você sobe aqui para a plataforma, isso de forma muito tranquila, você consegue subir em lote, várias imagens simultaneamente, e uma vez que essas imagens estão na missão, você pode fazer algumas coisas com essas imagens, né? Por exemplo, eu posso plotar essas imagens no mapa, né? Eu quero saber onde é que elas foram feitas, então eu venho aqui e já localizo aqui, se você quiser também fazer dar mais informações de ruas, eu consigo ver que foram feitas imagens aqui nessa região e eu consigo ver até, consigo ver até a imagem, né? Qual foi o fabricante da câmera, no caso é a DJI, ou seja, é uma foto feita por um equipamento da DJI, provavelmente um drone da DJI, e o tipo, né? Ela é um tipo RGB, não é térmica, e é o nome da imagem, etc. Então, isso aqui é para a gente ver no mapa as imagens, certo? Voltando, o que talvez mais interessante que a gente vem trabalhando mesmo realmente é essa parte de anotação das imagens. E aí vem a parte talvez mais interessante. Automaticamente, quando você sobe a imagem, hoje a gente pressiona esse botão para ele processar os dados, mas isso está sendo feito em background, ele traz um monte de informações que a gente chama de metadado, que a imagem já traz com ela mesma, certo? Então, por exemplo, eu posso descobrir onde é que ela foi feita a foto, né, em qual coordenada geográfica, que tipo de foto, se ela é térmica ou não, se ela qual é o tamanho dela, ou seja, um monte de informações que a gente vai já observar que vai vir com a imagem, tá certo? Wendel, essas imagens já foram as imagens que nós passamos, né? Sim, Essa hoje, é real isso aí. exatamente. Essas imagens aqui estão aqui, claro que são poucos, eu botei só 32 imagens, né? Mas hoje, voltando um pouquinho aqui, a gente tem as imagens, né? Então aqui nós temos 3 galerias que pertencem à missão chamada linha de distribuição 1. Essas 3 galerias são galerias exemplo, obviamente, mas que a gente subiu essas imagens, né? E tem aqui imagem de torre de 1 a 7, regional sul. Isso aqui foi tirado realmente de algumas imagens que vocês nos forneceram. Essas imagens, por exemplo, essa imagem aqui, eu vou pegar aqui uma imagem na frente, essa imagem aqui, certo? Ela é uma torre, tem cruzetas, né? E você consegue fazer o que a gente chama de anotação. A anotação, eu já tinha adiantado até um pouco com o Leandro, é isso que tem dado um pouquinho mais de trabalho com pra gente, que é a parte de realmente anotar as imagens, fazer as etiquetas, ou seja, fazer o trabalho em cima da imagem, né? O que talvez o Elias até vai comentar rapidamente, mas isso aqui vai ser o nosso link também para melhoria do nosso dataset de inteligência. Hoje, quando você carrega essa imagem, como eu falei, todas as imagens têm metadados. Por exemplo, essa aqui, ó, tem um conjunto de 134 metadados,
são informações de todo tipo, que são muito úteis no processamento, né? Por exemplo, eu posso saber quem foi o fabricante, qual foi o pitch, ou seja, de repente eu sei o ângulo que a imagem foi feita, né? Posso descobrir, por exemplo, qual era a iluminação da hora, o tamanho da imagem, ou seja, muita informação que é muito útil, que a gente ainda vai fazer um melhor aproveitamento disso. Uma das informações é a coordenada geográfica, GPS, posição GPS, que a gente também faz muito uso disso, e essas informações já estão atreladas e já são salvas no banco, né? O que eu estou apresentando aqui, na verdade, são imagens, são dados que já estão no banco de dados da gente. Então, essa exploração desses dados está muito mais tranquila para a gente hoje, e aí, à medida do possível, das ideias que forem surgindo, né? Isso, a gente sabe muito bem que o DSView é uma ferramenta dinâmica, ela não vai parar, ela não tem vamos dizer assim, um momento que acabou, ela acho que ela pode sempre ser melhorada com essas ideias, com essas informações adicionais que a gente tem, e aí você pode, por exemplo, fazer, aqui é um zoom, mas você pode entrar no modo anotação. O modo anotação, que é o gancho que o Elias vai puxar, é que o próprio operador da CEMIG, né, a pessoa que vai usar a ferramenta da CEMIG, ela vai selecionar uma região onde ela descubra um defeito. Esses defeitos já estão mais ou menos, ainda não está pronto isso, Leandro, mas eu estou adiantando bastante essa parte do tipo de defeito, foi aquela conversa que a gente teve, né? Então, isso aqui, que tipo de objeto é esse? Isso aqui é sei lá, é um condutor, é um isolamento, é um isolador, e aí na hora que você escolher esse isolador, ele automaticamente aparecia os tipos de defeitos, que ainda não, como eu falei, ainda está sendo trabalhado, certo? Mas aqui você colocaria o tipo de defeito e salva, e aí você meio que marcou a imagem, né? Marcou uma região da imagem com um defeito específico, padronizado CEMIG. Esses defeitos são padrão CEMIG, são os defeitos que o Leandro nos passou anteriormente. Se ele quiser... Oi, desculpa, pode falar. Desculpa interromper aí. Esse defeito aí, ele vai ficar registrado no histórico, com data? Exatamente, ele fica registrado e isso vai ser muito útil na pesquisa. Por exemplo, quando eu quiser, rapaz, me traga todas as imagens que tenham esse tipo de defeito. Ele vai trazer todas essas imagens, mostrando no mapa, tudo isso automaticamente. Porque isso é importantíssimo para nós, para a gestão, né, do serviço. O cara, ele vai sair para a rua sabendo que ali já tem um defeito, né? Essa é a ideia, porque isso depois, vou já falar um pouquinho também, vai gerar os relatórios, né, que com todas as imagens, com todos os defeitos apresentados, que tipo de defeito, ou seja, realmente vai ficar muito rica a quantidade de informações que a gente pode colocar nesses relatórios a partir desses dados. O que, sim, adiantando, se esse tipo de defeito não for útil para ele, ele ainda pode colocar uma descrição, é um defeito localizado, ou seja, ele pode colocar um texto aqui personalizado, onde ele pode definir mais coisas do que isso. Ele salva, e isso ficaria, teoricamente, registrado, né? Isso, como eu falei, isso está sendo trabalhado dentro, porque essa parte é a parte mais complexa da coisa, que essa comunicação front com o banco, isso não é tão trivial. Teoricamente ficou até engraçado, viu? Como é? O seu teoricamente registrado ficou até engraçado, que teoricamente bacana depois. Teoricamente fica registrado. Teoricamente, porque realmente ainda não está registrado em banco. Essa fase, né? Eu trabalhei bastante, a gente trabalhou bastante essa semana em cima disso aí, melhorou bastante coisa, mas a gente forçou muito, essa semana especificamente, na integração com o DSView AI, né? Que é a parte de inteligência, que é o que por isso que eu vou puxar esse gancho. Estou adiantando isso aqui, mas vou já entrar nesse botãozinho. Esse botãozinho que é a parte talvez mais interessante, que é onde vem a filosofia do projeto todo, né? Então, assim, uma vez que você tem essas imagens elas vão estar o tempo todo sendo processadas em background, né? Ou seja, vai ter uma ferramenta. Não é esse botão é mais para a gente visualizar isso acontecendo, tá certo? Mas que essas imagens elas vão ser processadas pela inteligência que o professor Elias e a Isabel, o Lucas e o Wendel estão trabalhando especificamente, certo? Nessa parte da detecção. Aqui, para mostrar a vocês hoje, pelo menos, o status atual, quando eu clico nisso aqui, essa imagem ela é capturada, é entregue para a inteligência, que é um outro servidor da gente, que faz o processamento dessa imagem e detecta objetos nessa imagem, né? Então, se eu fizer isso aqui, se tudo der certo, não sei se vocês viram aqui, mas rapidamente apareceu uma etiqueta aqui chamada torre. Todo mundo percebeu isso aí, né? Então, o que aconteceu aí? Ele foi lá, jogou a imagem, a inteligência viu que nessa imagem existe uma torre de transmissão, uma torre de linha, na verdade, né, de distribuição. O que é que não foi feito ainda?
Essa informação ela já vem no box. Automaticamente, já era para ter sido desenhado o boxzinho automático dizendo aqui, isso aqui é a torre, certo? Com informações adicionais que forem colocadas. Isso não está sendo feito ainda, mas é só questão técnica, questão de uma semana a gente já está com esse negócio pronto também, que é automaticamente ele mostrar que detectou uma torre, tá certo? Entretanto, essa etiqueta não, ela fica aqui. E essa etiqueta ficando aqui, qual é a vantagem? Novamente, como ele detectou uma torre, ou detectou um isolador, ou detectou uma cruzeta, por enquanto é só cruzeta e torre, você vai detectar todas as imagens, e quando eu for na pesquisa, eu posso pedir, cara, me traz todas as imagens que estão vinculadas à linha tal, que tenham cruzetas. Aí ele traz isso tudo automaticamente, né? Porque já vai estar referenciado no banco de dados, já vai estar salvo no banco de dados. Vou mostrar outra imagem. Gente, vocês podem me interromper a qualquer momento. Eu estou só acelerando para dar tempo o professor Elias dar uma palavrinha ainda sobre essa parte da inteligência. Ô, Andrew. Oi. Então você vai poder selecionar assim, eu quero todos os defeitos registrados na estrutura tal. Ele vai aparecer aí. Tranquilamente. Por data, sim, você vai ter um histórico? Vou ter histórico da época da foto, da posição no mapa, que tipo de câmera foi feita, ou seja, a gente consegue muita coisa, né? Isso é meio que tá bem amplo o escopo, né? A gente pode, esse momento agora, eu até conversar isso com vocês dois, com você, Edmilson e Leandro, é o momento da gente começar a pensar nos ajustes finos, né? Rapaz, não, Ender, é melhor assim e tal. Deixa eu chegar na parte de pesquisa, que eu acho que fica mais claro um pouquinho essa parte da pesquisa. Só mostrar por último essa imagem, que ela tem cruzeta e torre, né? A gente detectando, fica observando essa região aqui da etiquetas, na hora que eu clico, ele já aparece aqui que tem cruzeta e tem torre, né? Detectando essa imagem. Só para finalizar aqui essa parte Só uma pergunta, já consegue determinar tipos de cruzetas diferentes ou ainda não? Não. Porque eu tenho várias cruzetas, dependente do nome da cruzeta, que nesse momento não é importante, mas para ele falar que cada trecho ali é uma cruzeta. Ou não, isso ainda não... Não, isso ainda não. Eu vou deixar essa parte com o Elias, para ele falar um pouquinho do que a gente já tem da parte de IA, né, e o prognóstico que a gente está trabalhando agora. Mas essa parte, hoje, ele tem 2 labels, né, por enquanto, que é o cruzeta e torre. Ele acha cruzeta, acha torre. Isso, novamente, vai ser muito útil para a história do Calango, né? Ele, em tempo real, já achar a torre e cruzetas em tempo real para se aproximar Não, então, Endo, minha pergunta é nesse sentido, porque a cruzeta, provavelmente o que está pesquisando é a cruzeta do condutor, que é a cruzeta principal ali, né? A maior cruzeta que você tem na torre. Mas você tem outras cruzetas ali também. Você tem uma cruzeta de reforço, a cruzeta contra vento. Ah, sim, entendi. Entendi o questionamento. É a cruzeta principal de onde os cabos estão fixados, né? Aquelas cruzetas de reforço, realmente eu não sei. O Elias pode falar um pouquinho mais aí desse nível, porque tem uma variação enorme, mas isso é possível, né? Só que a gente não sei se... Não sei não. Tenho certeza que a cruzeta que está sendo detectada é a cruzeta do cabo, certo? Beleza, que importante depois isso aí, né? A gente não tem, obviamente, avançando para isso. E o poste também é importante detectar os postes, né? Como mais um dos elementos, né? Ou seja, sim, cada elemento que compõe a estrutura, a gente conseguir detectar isso aí, né? Certo. Bom, deixa eu só avançar, nós temos mais um minutinho aqui. Essa parte da pesquisa, eu vou falar aqui do relatório rapidinho. O relatório, gente, essa parte também eu vou precisar de vocês, né? Assim, embora a gente tenha modelos de relatórios feitos por vocês, já no padrão CEMIG, mas, como eu falei, a ferramenta ela tem muito mais informações a fornecer, né? Então a gente pode melhorar isso aí. Isso aqui esse relatório geral é só um exemplo do que é possível fazer. Ele gera automaticamente um PDF, automaticamente, né? Então aqui, por enquanto, eu estou gerando um PDF das missões. Então eu posso padronizar a cara do relatório. Aí, no caso aqui, tem uma missão, com a foto de criação, a data de execução, a descrição. Coloquei uma imagem só para mostrar que é possível colocar imagens, não que essa imagem tenha alguma coisa a ver com a missão. Mas isso aqui, novamente, é um exemplo. Essa estruturação desse relatório geral, por missões, né, a gente vai melhorando. E mais relatórios. Não, eu queria um relatório de saber quem é o
o agente da inspeção que mais trabalha. A gente monta esses gráficos e plota isso, e gera o PDF, tudo. Ou seja, é meio como eu falei, a ferramenta tem muito dado para a gente explorar e apresentar. Então, basicamente, é a gente decidir o que quer realmente apresentar. Bom, essa parte de relatório... O Ender. Oi, diga aí, Edmilson. Acho que nós já passamos um modelo de relatório para você. Sim, existe já um modelo e a gente vai trabalhar em cima desse modelo quando tiver com as classificações. O que eu estou falando é que a gente pode fazer mais do que isso, entendeu? Só para... Mas aqueles templates básicos, né, aqueles modelos de relatórios básicos que vocês já nos passaram, para ali, para a gente Esse é o normal hoje, a gente trabalhar aqui. Tá bom. Aquele que nós passamos. Aquele que vocês passaram, a gente vai fazer. Porque eu não falei aqui, mas nós estamos também trabalhando com as imagens térmicas, entendeu? Assim, a gente tem os metadados das imagens térmicas, eu mostrei aqui, são todas termais aqui, alguns exemplos, que a gente também vai poder marcar, criar etiquetas, essas informações que estão aqui abaixo, que são os metadados, nos dão subsídios para a gente saber o que representa cada uma dessas cores na temperatura. Aí, como eu falei, isso dá um subsídio, a gente ainda não está fazendo, realmente, mas já está com os dados prontos para trabalhar, para dizer, por exemplo, que esse ponto é um ponto de anomalia térmica com valor de temperatura X, Y, a gente detectar. Então, já está meio caminho andado, mas precisa fazer, certo? Porque muita... Quanto a questão de fino, né, é por isso que eu comentei lá no início do ano que é importante a gente fazer esse workshop virtual, online, nossa live com a turma, que aí começa o pessoal dar as ideias, né, e aí a gente utiliza isso, né, o que for viável e prático de ser feito, de colocar no relatório. Muita gente tem uma ideia, mas o pessoal do campo, quem de fato vai utilizar, tem que ser amigável para ele, né, a ferramenta e os dados que vão sair, né? Leandro, já está na hora da gente agendar esse workshop com essa apresentação do Ender. Sim, você está vendo aí como é que tá? A ferramenta já está no nível. Vamos agendar aí para metade, lá para dia 15 de junho, mais ou menos. Vou começar lá com a... Aí você pegou pesado, né? 15 de junho você pegou um pouco pesado. O Ender ainda nem recupera, tá com cara inchado ainda, você tá querendo marcar o negócio. Final de junho. Pode ser, por mim dá certo. Por mim dá tranquilo. Aí é porque a gente já está terminando essa fase já, né? Essa etapa aqui. Gente, eu preparei aqui uma parte de pesquisa, que ela vai... Essa parte de pesquisa, principalmente, eu acho que vai ter muito essa nossa conversa com vocês, né, CEMIG, para a gente fazer os ajustes. Hoje, ainda não estou com essa aqui é a primeira versão das estruturas que o Leandro passou para mim, mas tem as estruturas de postes rurais, a parte de rede, distribuição, e tem as estruturas de linhas que foram passadas pelo KML, lá, o KMZ do Google Earth, e que a gente já processou, mas ainda está criando uma ferramenta, isso ainda não está pronto, a ferramenta que converte o formato KMZ para o formato banco de dados nosso, e isso fique fluido, né, porque como isso aí é uma tarefa recorrente, tipo, a cada 3 meses a gente vai refazer, ou a cada 6 meses a gente vai definir esse período, que é a atualização dessas estruturas. Mas vou dar aqui só um exemplo, a gente já tem algumas estruturas, elas têm um tipo, né, tipo linha, um código, essas informações estão no SAP de vocês, foram tiradas da primeira versão lá que vocês nos passaram, e eu tenho aqui um exemplo, né, dessas fotos que a gente tem aqui na base, a estrutura 46468, eu já sei porque eu já fiz essa pesquisa, né, não é que a gente vai saber. Essa pesquisa pode ser feita pelo nome também, eu quero as linhas, sei lá, Sabará, ou o nome que vocês lembrarem, né? Ou se você tiver o local da instalação também, se colocar o local também vai achar. Eu estou colocando aqui o código, que é o que eu sei aqui de cabeça, certo? 46468 é essa linha aqui, Santana da Vargem, que pertence a essa linha mãe aqui, 3 pontas de 69 kV, Licínea. Eu posso pedir as imagens... Desculpa te interromper. Esse daí foi você que colocou? Ele é automático no sistema? Qual? Não entendi. O ID, esse ID. O ID é o nosso sequencial do banco, no nosso banco, não de vocês. Beleza. Mas se você colocar, por exemplo, esse nome aqui, que é o local da instalação, e colocar aqui... Para a gente, interessante colocar o local de instalação, né? Eu errei aqui na busca rápida, não está fazendo isso, mas, teoricamente, se você colocasse teoricamente também, de novo, Leandro.
o código local da instalação, ele vai trazer também a mesma linha, entendeu? É só porque é uma forma de pesquisar. Ou então, se você quiser colocar especificamente licinha 3 pontas, ele também acha. Entendeu? Tá bom, achando tá bom ainda. É só para... Vai ter forma de achar. 4648. E aí, eu quero pegar as imagens associadas. Imagens associadas são todas as imagens próximas a essa estrutura. E aqui ele pergunta qual é a distância máxima que você quer de imagens que estão dessa estrutura. Rapaz, eu quero todas as imagens que estão a 500 metros dessa estrutura. E ele faz a pesquisa e vai trazer todas as imagens, mostrando a distância. Na verdade, essa imagem está a 2 metros da estrutura, essa aqui está a 8 metros da estrutura, ou seja, são imagens, provavelmente essa estrutura da foto é a própria estrutura que eu estou referenciando, tá certo? E pronto, a partir daqui você pode voltar a fazer novamente, clicando aqui no código da imagem, a visualização dessa imagem, né, de mais detalhes, fazer a anotação, ver quais são as etiquetas que estão associadas a ela, quais são as marcações. Ou seja, você pode fazer o mesmo trabalho que a gente fez a partir da galeria, mas a partir de uma pesquisa, né? Então, nesse caso, foi a partir da pesquisa. Deixa eu voltar aqui novamente para a pesquisa. Excelente, viu? Tá muito, muito fluido, muito amigável. O anseio nosso, né? A gente até, antes do P&D, a gente fez aquele projeto. Não, é tudo que a gente... Aí aquela perguntinha básica, a gente vai conseguir também visualizar arquivos? Aquela Cachorreceu? De arquivos associados ou não? Sim, você diz, tem uma imagem, procurar outras imagens associadas, não é isso? Não, digo arquivo mesmo. Vamos supor que tem um relatório específico. O pessoal fez a missão e colocou um relatório. Eu vou conseguir também jogar esse relatório para entendi. Conseguir filtrar isso. Você está falando algo externo. Isso a gente não tinha pensado ainda. Você está falando de algo externo, né? Se a pessoa escreveu lá um relatório no Word dele, né, e gerou um PDF, e ele quer associar aquela missão. Exato. Podemos fazer, certo? A gente não fez isso, mas isso pode ser feito, pode ser associado, sim. Tá, beleza. Mais um ponto para a gente lembrar. Bom, gente, eu vou dar... desculpa essa pressa, mas a gente vai ter mais tempo já. É só porque eu vou dar tempo aqui o professor Elias dar uma palavrinha, porque já está atrasado para outra reunião dele, ele e o Thiago, e aí é mais para ele comentar como é que está essa história da detecção e o prognóstico, né, o que a gente precisa fazer ainda mais. Com você, professor.